falar um pouquinho de documentário então, Gui, já que não tem muito o que falar do Oscar, né? Acho que o Oscar passou, acho que foi tudo que a gente tinha para fazer. Eu tentei o meu melhor. É, Eu tentei o meu melhor. A gente deixou nossos votos aqui, tanto eu quanto você. Mentira. Você votou em O Agente Secreto, eu votei em Valor Sentimental, né? pra melhor filme. Você foi só no Wagner Moura, né? Então, eu tenho que vir aqui em público pedir desculpas pela derrota de O Agente Secreto. A gente deixou os votos aqui, a academia viu, eu achei que não ia dar mais tempo e eles foram comigo. Talvez o Guilherme não tenha feito o melhor dele em convencer as pessoas É. de que o Agente Secreto, nós que podíamos ter eleito qualquer sapato, a gente não conseguiu fazer com que o Agente Secreto vencesse o Oscar. Mas a gente fala sobre o Oscar um pouquinho depois aqui, porque o tema, na verdade, é documentário. O tema de hoje, você já leu o título, então você sabe que a gente vai falar sobre Louis Theroux dentro da machosfera, né? Eu gostei da adaptação do termo Sim. menosphere para machosfera. Eu não sei se esse termo já é um termo em português, né? Aqui a gente conhece muito sobre o termo que eles usam em inglês também, que é da Red Pill, né? Isso, A é. galera do Red Pill. Eles usam esse termo lá fora também, mas eles têm esse manosfera. Eu gostei de machosfera. Achei uma boa tradução. Lucas, Guilherme, do que se trata? Fala aí, Gui. Qual é que é a do documentário, então? Eu puxo descreve aí, uma leve sinopse. Peguei o Guilherme no pulo aqui. Vai, descreve uma leve sinopse do filme. Então, o Louis aí, ele vai fazer a missão que ninguém quer fazer, né, que é de alguma forma, literalmente entrar por dentro, né, desse universo aí, dessa Sphere aí, dessa machosfera, e aí ele vai conviver com alguns influenciadores, eu acho que é Alguns seres influenciador, humanos horríveis. desprezíveis, né? São influenciadores, no fim das contas. Sim, Esses independente influenciadores. se são podcast ou não, né, se são só youtubers, eles são influenciadores aí, e essa galera red pilada aí, né, Red e pilado é o termo que a gente usa. que que aceitaram. Nossa, isso é uma herança que Matrix trouxe horrível, né. Cara, não é muito louco o fato deles usarem o termo. Eles usam tanto. Gente, isso daqui ainda não é muito sobre documentário, mas tá no documentário, então, né? Mas eles usam esse termo da Matrix, né? Eles já usam Matrix como se e sair da Matrix é tomar a Red Pill, né? Que aí você vai Tomar a pílula enxergar vermelha. toda a verdade, você vai entender como o mundo funciona, como que você faz para se tornar um macho alfa, né. Eles sabem que Matrix foi escrito, dirigido por duas mulheres trans? Eu não sei se eles sabem É, disso, não né? não Imagina a cabeça deles, né? Eles iam falar que era bom quando não eram mulheres, né? Quando eram Trans. que eram quando Enfim, escreveram Matrix, eu acho que eram 2 irmãos ainda, né. eram brothers ainda. Mas isso ficou no passado, são mulheres trans, né? E aí, Lily e Lana Wachowski, né? É, as diretoras de Matrix. De qualquer forma, eles vão acompanhar basicamente ele, né? Ele, o Louis Theroux, que é um repórter da BBC, já craque em fazer temas complexos Sensíveis. sobre israelitas settlers, né? Que eles chamam de colonos israelitas. Vai falar sobre. Cara, eles mesmos falam, né? Um documentário sobre Sim, pessoas que não são legais outras esferas. Dessa vez ele decidiu trazer aqui para a machosfera. Ele vai acompanhar basicamente três grandes influenciadores, né? O HS, o Harrison TikTok. Ele vai falar com aquele Myron também. Eu esqueci o nome do loiro de terno lá. que é uma sigla, né. Eu não lembro mais quem é. Ah, ele fala do Sneakle também. Sim. Você conhecia essa galera? Just Waller, não conhecia. Eu não Que é conhecia a o maioria. eles falam JW, né, o Acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Eu conhecia de nome o Sneakle por causa da política, né? Dos Estados Unidos. Ele é um cara que virou chaveiro do Donald Trump. Então, ele é hum. como eu acompanho, infelizmente para mim, né? Muita política. Acabei que eu conhecia esse cara. E, obviamente, o que eles citam bastante que é o Andrew Tate, né? O Que Andrew tá Tate é o preso. ah, tá.
Mas é o cara do poker que aparece, só que em nenhum momento Isso. Ele aparece várias vezes no documentário. Esses sim. caras falam, né? Ah, o Andrew Tate. Tem até um Ah, eu não rapaz sabia que ele que. estava preso não. Eu achei que ele era grande o suficiente pra falar: "Pô, não vou aparecer nessa bosta não". Não, eu não sei se eles não tentaram falar com ele, mas tem até algum momento no documentário. Eu não sei se ele ainda tá preso, tá? Tem algum momento no documentário que ele fala: ah, quando eu sair da prisão, eu vou falar com o Donald Trump que ele é o cara e tal. Sim, sim, Esse é o Andrew Tate. tem um vídeo falando lá, né, uma gravação, alguma Isso. coisa dele. Eu não E esses sabia caras disso. são todos meio. Não vou dizer que eles são discípulos, mas todos eles seguem a mesma filosofia, né? Sim, Do que se trata? Se trata desses red pilados, que são esses caras que vão pregar a sua. Como que a gente pode dizer? A sua filosofia de vida, ignorância. né? A sua ignorância e a sua filosofia de vida, que é basicamente homens e mulheres. Tem suas. Isso, gente, não é o eu, né? Homens e mulheres têm as suas funções na Isso. vida. O do cara é ser forte, Seus papéis, né, ficar com o máximo de mulheres que ele pode, defender a sua família. E ao mesmo tempo em que eles falam isso, quando eles são questionados, eles vão dizer: não, calma aí, mas eu não sou misógino, eu não sou racista, eu não sou antissemita, eu não sou nada disso, que é isso. E aí, quando eles vão propagar suas ideias, eles sempre caem exatamente dentro dessa lógica. Eu vou começar falando sobre o documentário. É um documentário que eu fiquei curioso de assistir. Nunca tinha visto nada do Louis Theroux. O Guilherme também não, né, Gui? Não, nunca tinha visto nada, não conhecia. Mas eu fiquei curioso porque é um tema que eu fico curioso, especialmente porque, pô, sei lá, eu trabalho com internet, né, no fim das contas. Então, eu que trabalho com internet, eu todo dia coloco a mão na minha cabeça e falo assim: o mundo vai acabar e a gente, como sociedade, já falhou. Uhum. Então, é algo que me deixa desesperado todos os dias. Eu falei: bom, vamos ver o que o documentário pode me trazer de novo. E aí, no fim das contas, eu caí no bait, né? Eu caí no Netflix, como é que eu posso dizer? No Netflix Documentary Type, né? É o jeitinho da Netflix de fazer documentário. Eles vão pegar um tema que é muito importante, um tema que está em alta, eles vão produzir um documentário que não avança. É um documentário que ele não vai além da superfície. Então, é a mesma coisa que eu falei sobre A Vizinha Perfeita, o documentário que concorreu ao Oscar. É a mesma coisa que eu falei sobre o documentário da Petra Costa, Apocalipse nos Trópicos. Não é nenhum dos três documentários que eu citei são documentários ruins. O que eu menos gosto é A Vizinha Perfeita, mas nenhum dos três documentários é ruim. Mas são documentários que eles são para pessoas que não conhecem sobre o assunto, não estão cronicamente online, nunca ouviram falar dessas histórias. Eu acho que ele pode funcionar. Para mim, tem um problema que é o seguinte: o Louis Theroux, ele ainda faz um pouco mais do que, por exemplo, a Petra Costa, que é uma coisa que eu critico bastante, que é olhar para essa pessoa e falar assim: cara, mas você não acha que isso que você está falando é antissemita? Você não acha que isso que você está falando é machista? Você não acha que isso que você está falando é criminoso? Ele vai confrontar esses caras. Mas ao mesmo tempo, o cara vai falar Levemente, assim: né. não, Também bem não, mas eu não sou, não. Eu não acho que isso é misoginia. Aí ele vai falar assim: pô, mas você acabou de falar, e isso é uma coisa que está no documentário, você acabou de falar que se o seu filho fosse gay, você ia deserdar ele. Você não acha que isso é homofobia? Aí o cara vai falar assim: não, não acho. E aí vai aparecer o Luiz Teu assim, ó, fazendo um e silêncio é só isso, constrangedor. né, e é só E isso, é né. só isso. Eu, particularmente, acho que é interessante para pessoas que não são cronicamente online, ou que nunca pensaram sobre o algoritmo, ou que não sabiam que esse tipo de influenciador, discurso é muito forte na internet. E é uma coisa que pode parecer estadunidense, né? Ele foca um pouquinho na galera de Miami, a maioria desses influencers são dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil já existe todo um nicho há muito tempo, Tem já um bem deles que tá na estabelecido. Europa, na Itália ali, né, mas Está na Espanha porque ele é fugiu da Espanha, é isso. Inglaterra, né? Isso, Que é é. o O HS, Harrison, né? Que é o Harrison. isso. De qualquer forma, eu acho que é um documentário legal, não super bem feito, mas ele é legal para quem não conhece o tema. Para quem conhece o tema, o Louis Theroux não aprofunda. Eu sinto que ele não fala muito sobre as potenciais consequências disso. Eu acho que, até para evitar filmar mulheres, crianças, mas ele não confronta
a realidade que é, esse monte de criança que para esses caras na rua, que tem esses caras como exemplo, como de fato eles levam essa filosofia para a vida deles, entendeu? Eu acho que eh, as mulheres que são afetadas por isso e que não conseguem se ver fora desse círculo de misoginia estúpida que esses caras propagam, como que essas mulheres podem sair dessa Matrix na qual elas estão inseridas, né? Eu acho que o documentário não propõe uma solução, por exemplo, que obviamente uma das soluções, não há, mas uma das soluções seria ah, O a conhecimento. regulamentação de redes sociais, por exemplo. Esse documentário não fala sobre regulamentação de redes, ele não fala sobre a potencial exclusão desses caras das redes sociais, porque aí vai ferir liberdade de expressão, quem pode, quem não pode. Eu acho que também não fala sobre esse problema da liberdade de expressão nos Estados Unidos também, que é um negócio Isso. ainda mais aberto, né, que pra gente aqui a gente tem um pouco menos, né, a gente cerceia um pouco mais, assim, a liberdade, Não a mas ainda liberdade, né? assim A liberdade de você ser um uma pessoa maluco boa, né. completo, né? É um crime. Exatamente. E, tipo, mais que isso, esse documentário não vai dizer, por exemplo, outras realidades, como, por exemplo, não tô falando, gente, novamente, a gente tá só refletindo aqui sobre o que o documentário, eu acho que ele falha em refletir mesmo. Mas, por exemplo, como são redes sociais em outros países? Por exemplo, a China, ela tem uma Sim, outra lógica para as próprias redes sociais. O TikTok mesmo, que a gente usa, que é de uma empresa que surgiu chinesa, lá, eu é. sei que não é chinesa, né, mas ela surge lá. A gente relaciona o TikTok como uma mídia chinesa. Como que é, de fato, um influenciador desse na China? Eles existem? Eles não existem? Se não existem, por que não existem? Por que que quais são as leis? A gente aqui no Brasil debate isso publicamente, a gente tem leis que precisam ser fortalecidas. Os Estados Unidos não tem nada, inclusive esses crypto bros e tal, como é que se diz? Eles dominam, né, os Estados Unidos hoje, então é uma loucura. Mas eu acho que o documentário, por mais que ele seja introdutório e importante para quem não conhece o assunto, ele não tenta refletir sobre potenciais soluções. Ele vai te dizer assim: olha que merda, olha essas pessoas como elas são ruins, olha como essas pessoas têm bastante poder. Mas também não fala quem financia essas pessoas, não mostra como essas pessoas ganham dinheiro, Quem é o quem tem público, né. dinheiro, quem que dá dinheiro para essas pessoas. De qualquer forma, eu sinto que ele é muito introdutório. Se ele me dissesse que é uma sequência de vários, e esse fosse o episódio um, eu acharia legal. Como esse é um documentário fechado, com começo, meio e fim, eu achei ele introdutório demais, achei ele fraco. Achei um É, documentário menos bom do que eu esperava que fosse. sim. Eu também eu tenho uma opinião muito parecida, assim, eu acho que o debate que ele causa é muito silencioso, assim, né, o enfrentamento que ele tem com os influencers, né, um pouco do que você falou de ele questionar, fazer uma pergunta, enfrentar, né, minimamente, e ele responder só com silêncio, só com um olhar esquisito, dele mostrar a insatisfação dele visual só, tipo, facial, e muito silencioso, assim, de: "Pô, é isso, é o que eu tenho pra fazer", e eu entendo também o quão complicado isso poderia ser, né, na situação. Ele normalmente vai dentro da casa das pessoas ou no ambiente da pessoa, né, não é um ambiente controlado por ele, pela produção, pela Netflix, então é tudo muito é tudo muito pisado em ovos, né. Uhum. Existe o grande problema também de produzir um documentário desse, que ele pode ir lá, gravar tudo isso, aí ele briga com o cara, entra em confronto, fala, olha, mas e isso aqui, isso aqui, e aí o cara olha e fala assim, quer saber? Não quero mais. Então, muito obrigado, não quero mais. Eu vou assinar aqui um termo, você não pode usar nada. E aí o cara meio que perde o documentário. Eu sei que esse é um problema que existe. Meio Zezé com o SBT, né. Exato, mas existem meios e existem documentários que vão mais profundamente do que isso em outros temas e tudo mais. Então, acho que vale tentar, né? Eu acho que vale tentar a parada de fazer o correto, né? Sim, eu acho que falta também, mesmo fora do ambiente ali, ele fazer um comentário mais profundo, sabe, que seja com uma narração, que traga algum profissional, né, um pouco do que você falou de
tentar debater isso mais de alguma forma, né? Eu não sei. Você fala que talvez ele funcione para quem, pô, nunca ouviu falar sobre, não sabe que existia, mas eu nem sei se para essa pessoa esse documentário funcionaria, porque aí a gente vai depender muito do bom senso e da interpretação dessa pessoa de não concordar com o espaço que eles estão dando para os malucos, sabe? Tipo, aquele negócio de dar palco para maluco e Hum. em algum momento você com uma ideia acabar trazendo mais seguidores para essas pessoas, porque talvez é esse o motivo deles de concordar participar também, né? Pô, eu vou ter visibilidade, eu vou aparecer na Netflix, eu vou... Porque muitos deles começam a fazer e aí depois decide não fazer mais e aí depois fala, não, pô, eu vi seu podcast lá, vamos voltar a conversar aqui, sabe? Tipo, Sabe como isso ajuda potencialmente eles, inclusive? Porque esses caras normalmente têm esse discurso, e mostra-se isso no documentário, que é a mídia tradicional não apoia a gente. A gente aqui é completamente independente, a gente é contra a mídia tradicional. sim. Então, se a Netflix vai lá e faz um documentário e bate neles, eles não vão fazer nada. O que eles vão falar é, tá vendo? Tá vendo, ó, como é a mídia tradicional. Eles estão tentando me pintar como um cara ruim, sendo que eu não sou. Então fica aqui comigo, não assiste Netflix. É isso que eles vão fazer. Sustenta o discurso também, né? Mas, no geral, eu acho que é importante a gente não cair também na parada de assim. A gente tem que contar com o bom senso da pessoa de interpretar isso daqui como uma coisa ruim. O documentário claramente tá mostrando que esses caras não são bons. Eles não fazem bem algum. Então, mas esse documentário, para uma pessoa que concorda com esses pensamentos, você não acha que Tá. a pessoa não vai mudar de opinião? Não que a gente consiga mudar essa pessoa de opinião também, mas eu acho que tem que existir de alguma forma a tentativa, né? Porque senão também não vamos fazer nada, né? Se a gente vai desistir, guivar totalmente, eu acho que não tem, sabe? Tipo, um pouco disso que você falou, tipo, de trazer soluções, vamos ver como é na China. Eu acho que a China recentemente aprovou uma lei de que você só pode falar sobre um tema se você for formado nela. Então, pô, eu não posso falar de lei se eu não for advogado. Eu não posso falar de... Não tem um... Não sei, você tá dizendo, eu não sei. Eu não tô fact-checking o Guilherme aqui também, hein? O que o Guilherme está dizendo aqui. Eu tinha visto um negócio assim, tipo... Porque isso é um negócio que se fala muito, né? Tipo, você vai ficar dando dica veterinária, sendo que você é um... Uhum. Sabe? Tipo, Você vai você dar dica é de fotógrafo, nutrição sabe? e Tipo, você. Exatamente. Você vai ficar falando sobre cinema e você é um merda igual eu e o Guilherme. então, Por mas eu exemplo. acho que algumas coisas, tipo, você vai falar de saúde, né? Tipo, cinema é Sim, isso, é minha claro. opinião. Então, Outras coisas são não, importantes. não vamos lutar contra nós aqui. Mas eu acho que, tipo, saúde, sabe? Tipo, tudo isso, algumas coisas a gente pode regulamentar de alguma forma para não ter uns caras falando, não, não toma vacina não, que isso aí faz mal, sabe? Tipo, que isso? Não é pra você. Quem é você, sabe? Tipo, Pô, é loucura. Não, loucura generalizada. E assim, não é só. E isso a gente tá falando só sobre regulamentação de redes sociais. Tem outras várias coisas. Esses caras podiam ser presos, entendeu? Tipo, o Andrew Tate foi preso por crimes gravíssimos, né? No caso de tráfico mesmo, de pessoas e tudo mais. Então, né? Pesquisem aí. Mas assim, esses caras, o que eles falam já é passível deles serem. Processados pelo Estado, mas não existe essa força, né? é um negócio que me chocou bastante no documentário. Eu não tenho costume de ficar consumindo muito conteúdo estadunidense, principalmente esse tipo de conteúdo, né? Do quanto eles são ainda pior do que os Red Pill aqui do Brasil, por conta disso, do direito de Da liberdade, de liberdade de expressão, expressão, né? e exatamente como que falam as coisas sem medo algum, sabe? Tipo, aqui eu sinto que é um negócio meio mascarado, meio maquiado, assim, Aqui que você tem tem que muito falar nas dog whistle, né? entrelinhas, né? Muito Isso. isso, muito Muita apito de pito de cachorro. cachorro. E lá não, lá é descarado mesmo, e é isso, e Porque aqui, né? Aqui, homofobia é crime, por exemplo. sim, Crime. Tá? É penal. Então o cara ele pode ser processado. Pode ser que ele não seja preso, pode ser que ele tome um processo, uma difamação, fique correndo pagar no só danos tribunal, morais, pague uma alguma coisa assim, né? multa, mas é crime. Misoginia é
é crime em determinada esfera. Se eles agredissem o cara, igual eles agrediram na rua lá, em dado momento, esse cara poderia ser preso, entendeu? Mas Passando, lá eu tá acho que filmado. essa lei aí também tem. Então, mas aí é que tá, eu acho Tanto que que esse é um dos que lá vai preso, né. Mas é que ele também já estava fugido, ele ele já também tava só foi foragido. Eu acho que esse cara não aqui tinha nada a perder mais. teria mais, como é que eu posso dizer? A lei é um pouco mais rígida Sim, em relação a tais crimes, entendeu? Por exemplo, esse cara poderia ser enquadrado numa lei de homofobia, entendeu? Por agredir um cara. Ah, mas ele é um sim. predador. Você não sabe disso. Ninguém sabe disso. Não Eles foi comprovado isso. juntam uma O que panelinha você ali. está batendo nele é exatamente por ele ser gay, entendeu? O máximo que ele fez foi marcar um date com um cara, tá ligado? Então, isso pode ser caracterizado como homofobia. E aí é crime no Brasil. Inclusive, é por isso que a gente tem um pouco menos desses influenciadores. Muitos já mudaram de rota e tudo mais. Eu acho que o documentário falha também em fazer uma reflexão. Ele levanta as bolas, mas ele não corta nenhuma. Ele falha em fazer uma reflexão sobre ele fala sobre individualismo, né? Mas ele falha em chegar em dizer assim, por que essa pessoa é desse jeito? Esse rapaz, eu acho que talvez o personagem principal ali dos influenciadores, que é o Harrison, Aham. ele vai falar, cara, eu não ligo porque você está falando, eu não ligo para nada disso, contanto que o dinheiro esteja caindo na conta, entendeu? Contanto que o dinheiro caia na conta, nada do que eu falo faz diferença. Se em algum momento eu for preso, processado, não faz diferença, porque já foi, o like já foi, a visualização já foi, o dinheiro já caiu. Tá só rendendo, isso aí tudo Tá só só rendendo. E aí falta uma discussão sobre também como isso é um produto final do capitalismo desenfreado, exacerbado. A lógica de que você pode vender infoprodutos o tempo todo, e você pode fazer tudo isso sem nenhum tipo de penalidade, porque o que vai acontecer? Eu posso apagar o vídeo, se esse for o caso, mas depois que ele apagou o vídeo, já foi, o dinheiro já caiu, já rendeu. E esse cara ele não liga para como ele faz dinheiro. O documentarista, que não é o Louis Theroux, inclusive, esse filme não é dirigido por ele é só o repórter. Ele fala isso, mas falta essa reflexão de, beleza, então como que esse dinheiro é feito? Quem que tá te pagando? Porque eles falam sobre, esse cara cria uma plataforma, mas ele não cria uma plataforma, ele participa de uma. Quem que dá dinheiro para esse cara? Quem ganha mais dinheiro que esse cara com isso? Entendeu? Tipo, quem que de fato tá fazendo muito, muito dinheiro? Muito, 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 muito dinheiro. Eu tenho um documentário que nem é o melhor, tá? Mas novamente, né? Sempre que eu vou falar de documentário, eu vou trazer ele, né? Vou ter que invocar o Eduardo Coutinho. O último documentário do Eduardo Coutinho chama-se Últimas Conversas. Inclusive, é um documentário que foi lançado póstumamente. Eu acho que ele já tinha falecido quando lançou. Mas esse é um documentário que, por exemplo, ele vai falar sobre a, a falência do sistema educacional público brasileiro. E como que ele vai falar isso? Ele vai entrevistar as crianças. Então ele é um documentário inteiro com crianças do ensino médio, basicamente. Ensino fundamental, ensino médio, e elas estão se formando, e aí o Coutinho vai conversar com elas sobre a escola, sobre os planos e sobre a vida delas. E quando você está assistindo o documentário, você chega à conclusão de que, cara, a educação pública, o Estado, nós como sociedade, não estamos fazendo o suficiente para essas crianças, porque elas claramente são afetadas por esse sistema, entendeu? Aqui eu acho que falta isso, de você olhar e falar assim, tá, esses caras estão falando esse monte de merda. Quem é afetado? São adolescentes de 12, 13 anos? Então, vamos entrevistar adolescentes de 12, 13 anos e ver como é que a vida deles e como é que a mentalidade deles está sendo afetada. Como que eles estão sendo criados pela internet e como que isso está afetando nossa sociedade no geral. O documentário falha em dar esse espaço, ele falha em dar essa dimensão. Lógico, né? É um documentário muito inicial. Então, assim, eu gosto do que ele levanta, não gosto de como ele conclui, porque ele não conclui nada, entendeu? Eu não sei se eu tô me repetindo muito, mas eu acho que eu queria que esse documentário, que provavelmente vai ter uma baita repercussão por ele ser lançado na Netflix,
por ser um repórter famoso e tudo mais. E é um documentário que tem uma temática importante, mas eu gostaria que fosse tratado com mais reflexão. Em vez de ser um documentário de 1h30, lança um documentário de 2 horas, lança uma série documental de 4 horas, entendeu? Vamos nessa. Mas, enfim, essa é a minha opinião completa sobre. Eu tenho o mesmo pensamento, assim, eu acho que ele não permite. Já que você trouxe uma indicação aí, esse é um assunto que cada vez mais eu acho que a gente precisa falar sobre, né? Não só sobre o Red Pill, mas sobre todo o machismo e tudo mais. Então, tem um documentário que já é melhor que esse, que é aquele A Máscara que Vive em Você lá, The Mask e o Live In. É alguma coisa assim, Fala eu acho que é sobre, a eu não tradução. assisti esse documentário. Então, eu acho que ele tá na Netflix também, pelo que eu vi aqui. E aí vai falar não só sobre Red Pill, mas sobre a masculinidade, como isso vai afetar os homens, como, né, e o que afeta os homens, aí depois o sonho do oprimido é se tornar opressor, né, então, tipo, todo esse ciclo, assim, que de alguma forma tá ligada com tudo isso também, né, de, de por que que os homens são como são e tudo mais, e eu acho que não, esse aqui é muito mais atual, né, esse da Netflix que a gente tá falando aqui, da Manosphere, da Machosfera, mas esse aqui eu acho que tem alguma conexão também, é um documentário que eu acho melhor, assim, ele vai trazer psicólogos, ele vai trazer relatos de alguns homens, sabe, então, tipo, de pessoas assumindo que erraram, que fizeram coisas erradas e como se entenderam e tentaram ajustar a vida de alguma forma, então é melhor, assim, do que esse aqui de só mostrar os problemas e é isso aí, fazer uma caretinha e vamos seguir, sabe? Tipo, é isso, né? Estados Unidos, 2026. Então, você não precisa nem sair da Netflix, ó. Você tem o Últimas Conversas do Eduardo Coutinho, também está disponível na Netflix. Eu nem sabia, vou rever, porque eu vi esse documentário quando lançou. Vou rever Últimas Conversas e o seu é A Máscara que Você Vive tá disponível na Netflix também. ambos documentários diretamente da Netflix para você avaliar, porque eu acho que a gente, como críticos aqui, né, o que a gente vai fazer é não falar sobre o tema em si. O tema é bom, mas como essa história é contada, as reflexões que ele vai trazer, eu acho que a gente tem mais reflexões do que o próprio documentário traz, porque a gente já conhece o assunto, a gente já pensou sobre, já conversou sobre, mas eu acho que o documentário ele podia ter sido melhor aproveitado. Vamos fechar com as notinhas dele? Que nota que você deu? Vamos, eu dei 2,5. Eu em algum momento pensei em puxar um pouco pra cima, em algum momento ele foi 3, eu falei: "Pô, eu acho que se eu chutar muito lá embaixo também é um documentário que eu acho que poucas pessoas vão dar oportunidade pra ver e tal". Mas aí depois eu mudei o meu discurso, eu falei: "Pô, eu não preciso ficar aumentando". Como eu não concordo quem chuta lá embaixo porque não gostou: "Ah, eu não concordo, vou dar 0". Eu acho que eu tenho que ser mais verdadeiro aqui, eu deixei o 2,5 mesmo. É isso, eu concordo que é um 2,5. Eu acho que a Netflix ela é muito sábia em escolher os temas para produzir documentários, e eu acho que esse é mais com a carinha da Netflix. Eles vão levantar a bola e vai deixar você refletir. Eu acho que nos tempos que a gente tem hoje, não adianta mais esse Ser pano estilo. branco, né. Não é questão do pano branco, porque ele é claramente crítico a essas pessoas. Ele claramente está criticando, ele claramente está dizendo, olha, essas pessoas são completamente alucinadas. Esse cara, ele é teoria de conspiração, ele é misógino, ele é homofóbico. Ele está falando isso. Mas eu acho que só dizer, hoje em dia, as palavras parece que elas já perderam o sentido mesmo. Porque aí a pessoa pode só discordar, falar: "Ah, não concordo", né, Não tipo, acho. fica Não aquele acho que negócio. seja, entendeu? A pessoa pode só falar isso. Então, é necessário refletir mais profundamente e mostrar isso, mostrar por que essa tese que você está defendendo, como ela é de fato prejudicial, e não só falar que ela é prejudicial, mas mostrar. Eu sinto que a gente está tendo essa crise do documentarista de um tempo onde as pessoas refletiam por si só, entendeu? E eu acho que se a gente não ser mais contundente quando a gente for fazer um documentário, acho que a gente vai acabar sendo. Acho que a gente vai acabar sendo generalista demais num momento em que não dá mais para ser tão generalista, entendeu? Eu sinto que em algum momento ele perde até algumas boas oportunidades, assim, né. Tem um deles que separa da mulher,
sabe? Tipo, e ele não chega em nenhum, não sei se chegou a tentar, eu acho que ele podia expressar isso também, né? Tem um deles que separa da esposa e tal. Ele podia chegar e ir lá conversar com ela agora, fora da casa do cara, sabe? Tipo, longe dele, falar, pô, o que que aconteceu? Qual que é a sua opinião sobre, sabe? Tipo, eu acho que ele também dá pouco espaço para outras pessoas, além daquele núcleo ali de 3, 4 influenciadores que ele seleciona ali, sabe? De chegar, ele conversa até com uma das modelos que tá ali meio que trabalhando pro cara, né? Mas também com o cara do lado, ele fala com a mãe do cara, com o cara do lado, sabe? Tipo, tudo que ele faz é com os presentes e os envolvidos junto, monitorando ali, né? Amedrontando de alguma forma a vítima, né? Uhum. Ele, em algum momento, entrevista dois rapazes que são fãs desse HS, né? E é um momento bom do documentário. Mas com o Porque cara do você lado vê. também. Não, não, não. Os dois meninos que ele entrevista, que o outro até fala, a gente não acredita em depressão. E aí ele pergunta, Então, o cara de terninho desde tá que. na frente. Não tá não, não tá não. E tem um momento do documentário que ele entrevista esses dois depois, só eles. E esse é o tipo de momento que é bom. Esse momento que ele tá conversando com a menina e o Myron manda parar, É, é bom também é um bom também. momento, Então, mas ele não dá outra oportunidade pra isso, né? Porque a gente percebe que isso, o por que que cara ele, cerceia ela ali, fala, não, vai, pega o cachorro, tá, vai embora. por que que ele não chega numa dessas moças, por exemplo, que tava lá no podcast e que elas foram super maltratadas, por que que ele não chega nessas e fala assim, eu tô gravando documentário, a gente não pode conversar Sim, sobre? Eu sim. posso fazer uma entrevista com você depois? Porque ela é diretamente afetada, entendeu? E não tem nada a ver com o cara mais, entendeu? Ela só participou do podcast. É, E e se aí? ele não conseguiu Então, mostrar, né? Igual tem uma das moças que ele vai conversar e a moça recebe uma mensagem, aí ela, não posso mais falar com é isso que eu você. tô falando. Ai, Tipo, então, eu acho que ele pode em algum momento, pô, se não conseguir, mostrar até onde deu, sabe? Tipo, pô, eu tentei contato, eles de alguma forma inibiram ela de vir conversar comigo, proibiram, ameaçaram, sei lá o que rolou. tem Eu isso, né? acho Que que ele ela pode falar podia. assim, será que eu posso falar com os caras da Netflix? Eu vou falar, não, senão você nunca mais vai aparecer aqui. Então, mas eu acho que ele podia de alguma forma mostrar que ele tentou, que ele foi atrás e Tentei que contato e tudo eles mais. estão de todas as formas bloqueando os caminhos, né? Enfim, se você é uma pessoa que nunca assistiu, acho que vale a pena você assistir. Que se você não sabe nada sobre esse assunto, é um assunto importante, é uma coisa muito grande na internet. Para você que não é cronicamente online, você tem que entender que, infelizmente, esse é um assunto que faz parte da nossa vida atual mesmo, entendeu? E ele vai afetar os seus filhos, os seus amigos, as pessoas que trabalham com você, porque a nova geração e a nossa geração também, e porque pessoas mais velhas também são afetadas com isso, estão cada vez mais dentro desse núcleo de conservadorismo, e mais do que conservadorismo, porque parece que é político quando a gente fala isso, né? Mas é um passo além da misoginia, da homofobia, do antissemitismo, é um passo além. Então, assim, cuidado, assistam, e eu acho que vale seguir as dicas de, se você olha e fala assim, não gostei muito, assista outros documentários, não necessariamente sobre o mesmo tema, mas sobre com documentaristas melhores, que vão refletir sobre os assuntos. Eu acho que a gente tem que criticar também, apesar do documentário ser importante, né? A arte nem sempre tem que ter função, mas apesar do documentário ser importante, é mais importante ainda que os documentários importantes sejam melhores. Então, assista outros documentários, a gente deixou 2 dicas aqui. E deixe o seu comentário sobre quais documentários você gosta muito. Qual o seu documentário favorito? Você já pensou nisso? Será que você é uma pessoa que assiste muito mais documentário que a gente? Deixa aí umas dicas, 5, 6. Eu adoro documentário, eu acho que eu queria assistir muito mais. E se você é uma pessoa que não assiste, Sim, eu também. você gosta, né? E às vezes a Eu gente gosto, mas a acaba. gente às vezes tá tão na correria do ficção, né? E documentário, Isso, na maioria das vezes, é mais complicado de assistir por isso, né? Porque você vai saber que é uma história real, de que tudo aquilo é o seu mundo. Você não consegue usar para entretenimento, né? Você vai usar para passar raiva de alguma forma é, também. Esse exatamente. aqui mesmo foi um que, nossa, deu 15 minutos. Eu falei, eu vou fazer isso comigo mesmo, sabe? Tipo, não tava tão pronto pra isso. Eu falei, é isso, vamos. E é isso. Deixa aí a sua lista de documentários e se você não assistiu muita coisa, pede aí que a gente vai te falando, dá uma pesquisada, assiste outro documentário. Assiste que for do Coutinho, acho que pra mim essa é sempre a dica final. Assista documentários da Agne Varda, a Varda era muito boa também.
Tem tanto documentarista Sim, bom. sim. Enfim, Bastante temas legais aí. para você que assistiu até aqui sobre esse tema, muito obrigado. Deixa aí sua lista.